invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária do dia 14 de novembro de 2001. Tem que destacar esse pioneirismo da TV Câmara Caxias. E eu não queria ficar marcado, na época, a Elô também não, e nem o presidente, como o trio que fechou a TV Câmara. Isso foi, digamos assim, o ápice de abertura e de protagonismo que se pode esperar de um canal legislativo. Conta não só a história política da cidade, mas também a história social. Esse gesto cabe aos parlamentares que aqui estão, diante das manifestações de que o povo quer, a população cobra e se manifesta, sejam cada vez mais abertos. A TV Câmara, a TV Assembleia e as outras TVs, elas têm que serem abertas, porque elas efetivamente mostram aquilo que é a realidade e o debate que se faz. Qualificar, melhorar a TV Câmara para que ela cada vez mais qualifique e mostre diante da comunidade caxiense o trabalho que precisa ser feito. Este sonho foi feito já no início dos anos 70 e início dos anos 80. Eu era deputado estadual e lá se comentava e se trabalhava para que as assembleias legislativas tivessem a sua TV para poder trabalhar em sintonia, representando a todo o Estado. Em 94 para 95 veio a Lei do Cabo. Esta lei, ela dava possibilidades reais de ser instalada a televisão nas Assembleias Legislativas. Mas junto com esta legislação, também existia a possibilidade do compartilhamento com as câmaras municipais de vereadores. E nós, em 2001, começamos a trabalhar para que pudéssemos ter essa condição de que a Câmara de Vereadores de Caxias fosse também autorizada a compartilhar a TV Assembleia com a TV Câmara de Caxias. De acordo com a Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, o que dispõe sobre o serviço de TV a cabo para as câmaras municipais, está entrando no ar em caráter experimental a TV Câmara de Caxias do Sul. As restrições para implantar a TV Câmara, alguém, não só na área da comunicação, mas até um determinado número de pessoas que tinham ligações com o legislativo, com quem a gente conversava, achava que seria um luxo isso, né? Porque imagina uma TV, um canal de televisão para a Câmara, que talvez não tivesse tanto sentido, tanta coisa assim para mostrar. Na verdade, esse trabalho de convencimento e junto com os setores da comunicação de Caxias do Sul tem um detalhe interessante. Não havia uma vocação explícita de frequentar as sessões da Câmara para depois transmitir a informação através dos meios de comunicação que os colegas trabalhavam. Nós ponderávamos com os colegas da comunicação, da imprensa, que, tendo a TV Câmara, eles haveriam acompanhamento facilitado sem haver o deslocamento do órgão de comunicação vindo até aqui. Havia um entendimento de que não era necessária a TV. E havia até alguns preconceitos, inclusive entre os próprios vereadores e vereadoras da época, que entendiam que talvez ficasse distorcida a imagem na sua colocação, que não atingisse os objetivos, que deixasse de vir aqui no plenário muitos dos interessados que poderiam
se perderia esse público. Também havia externamente uma grande campanha contra, porque se dizia que havia exorbitantes gastos em função da TV Câmara de Caxias do Sul. Ela tinha inicialmente apenas o objetivo inicial, que dentro da legislação que se colocava, assim como a Assembleia também tinha, de transmitir as sessões. Juntos estaremos, dia a dia, construindo a democracia com liberdade, trabalho, dignidade e justiça social. Em 95 mesmo, entra no ar a primeira Assembleia Legislativa TV Legislativa do Brasil, que foi a TV de Minas Gerais, Assembleia de Minas Gerais. Em 96, o Senado. 2 anos depois, a TV Câmara Federal. E 3 anos depois, a TV Câmara Caxias. Então, tem que destacar esse pioneirismo da TV Câmara Caxias, porque em questão de 6 anos, ela já estava no ar, transmitindo ao vivo. Foi a primeira do estado do Rio Grande do Sul a transmitir sessões ao vivo. En virtud que la universidad tenía la TV ya, a UX TV, o presidente da Câmara, na época, o Chico Espindorello, fez um contato com o professor Rui e aí ficou estabelecido de que a gente vendria aqui a colaborar com a Câmara e implantar essa TV. Então, inicialmente, foi uma estrutura muito simples, né? Porque também não se podia colocar tanto equipamento, porque era un inicio, ¿no es cierto? No sabíamos ni cómo íbamos a actuar en esa área. Entonces me lembro que vinieron 3 cámaras, una botonera, 3 monitores, y venía yo inicialmente con 2 cámaras, ¿no? Botábamos una cámara fixa, 2 móviles, y comenzábamos a hacer las transmisiones ao vivo das sessões da Câmara. O pessoal deixava o equipamento ali guardadinho ao lado do aquário que se chamava a salinha de vidraça, perto da tribuna. E quando tinha sessões, o pessoal vinha, montava e a televisão ia para o ar. Depois, fim da sessão, sempre ficava uma tela azul no ar, TV Câmara, e era muda. Era, segundo as pessoas ligavam para cá e cobravam, a única televisão muda do mundo. Então, o primeiro desafio foi colocar som na televisão. Aí, com os recursos técnicos da própria Câmara de Vereadores, foi então implantado o som na TV. Começamos a colocar música e, gradativamente, começamos a fazer uma grade de programação. Na época, os recursos eram muito escassos. Nós precisávamos construir um estúdio, comprar torre de transmissão e também precisávamos de um receptor e um transmissor digital. A partir do momento que foi colocado a televisão, né? As posturas eram diferentes, as pessoas se arrumavam melhor, já botavam mais gravata, era outra coisa, porque eles aí se estavam mostrando perante a sociedade, né? Nós começamos a fazer tratativas nesse núcleo, com o grupo todo, no sentido de nós podermos assinar um convênio que estabelecesse condições e fosse feito de forma definitiva para que a TV Câmara e a TV Assembleia tivessem o melhor entendimento. E também houvesse o seguinte, quem ligasse a TV Câmara saberia o horário de funcionamento. Quem ligasse a TV Assembleia também saberia qual o horário que funcionava. Assinamos esse convênio em 2002. E a partir daí começou a se fazer um trabalho mais intenso, melhor. Não, aqui se havia instalado um link com a NET, que era aqui na 18 do Forte, né? Então você tinha um link, saía o sinal de aqui, ia na antena no link, que se jogava na NET e a NET já botava no cabo, né? Tuvimos a colaboração que foi indiscutível dos técnicos que tinha a universidade nesse momento, né? E o personal da NET também colaborou e foi colocado assim, até em um período bastante curto, né? A TV no ar. A expectativa do público foi atendida porque nunca haviam visto, assim, digamos assim, a Câmara actuar nessa forma através da televisão, né? Eu lembro que quando aqueles que lutaram contra a instalação, muitos deles foram fazer curso para emagrecimento, criar um padrão que eles consideravam mais aceitável, cortavam o cabelo na moda, ajustavam as coisas de uma forma tal e começaram a se trajar. Para surpresa geral,
começaram a aparecer os engravatados aqui, que nunca tinham usado, a não ser camisa esporte e algumas de manga comprida em ocasiões especiais. Então, começou uma imagem, na medida em que foi crescendo, e eles viram a influência da TV Câmara nas casas, que o pessoal assistia, e começaram a ouvir comentários. Olha, mas você tem que usar, saber falar melhor, colocar melhor, pontuar, não pode engasgar. Você também tem outra coisa, fala tão rápido que não se ouve o que você fala. O problema é o seguinte, eles falavam, mas queriam se ver na televisão. Então, a postura, em vez de sair na televisão, fazer um sinal, eles tiveram que adotar a postura, entendeu, dentro do padrão. Eles que fossem se ver depois, mas na hora não podia querer fazer duas coisas. E acontecia muitas vezes que os cartazes, porque a casa também começou a frequentar, havia cartazes aqui que indicavam, fale mais baixo, então colocava um cartaz. Né? Outra, olha à direita, a câmera está aqui, quer dizer, colocava. E havia, como foi dito aqui, aquelas máquinas imensas que carregavam, que o Jorge carregava por aí. A gente inventava os teleprompters, né? Os teleprompters eram feitos à mão, né? Com um pincel e um cartaz, e atrás da câmera tu levantava e olhe para cá, não fique tão sério, fale um pouco menos, não fale um pouco menos, mas reduzca um pouco o discurso, é decir, porque teníamos tempo também. Então era tudo muito improvisado, te das conta, nesse sentido, né? Eu era presidente da casa e havia solicitações muito intensas que eu recebia no seguinte sentido: presidente, eu quero trocar de lugar. Mas trocar de lugar por quê? Não, eu quero trocar de lugar. Mas para onde eu quero ir? Todo mundo quer ir para o lugar que achava que a Câmara funcionava melhor. Melhorou muito o debate parlamentar. Havia, antes das câmaras, no início, que eu estou contando o tempo de presidência, em que o vereador muitas vezes não tinha que falar na declaração de líder ou numa outra declaração que ele pedia, e falava aí e tal, e ia se esvaziando o plenário. Falava, contava história e tal. E história é bom de contar quando são saborosas, mas quando elas não trazem nada e trazem resultados, elas trazem um desgaste para a imagem do parlamentar, de quem está fazendo isso. A TV corrigiu isso também, fez com que os discursos fossem mais concisos, que fossem mais objetivos. Eu comprava do nosso bolso documentários do Itaú, Introdução do Gado no Brasil, Origens do Nosso Povo, aqui do Rio Grande, e também começamos a gravar aqui no estúdio da TV Câmara pequenos shows musicais com grupos locais. Isso era para alimentar, porque nós tínhamos a grade de programação das 6 da manhã até as 22 horas. Deixem estar que, para nossa surpresa negativa, um apontamento do Tribunal de Contas determinou que a gente rompesse com a Universidade de Caxias do Sul o contrato por problemas legais. Foi um choque para todos nós, para a UX, que era uma boa parceira, para nós da assessoria de imprensa, e eu não queria ficar marcado, na época, a Elô também não, e nem o presidente, como o trio que fechou a TV Câmara. A ordem expressa era fechar até que houvesse uma licitação. E já havia um entendimento do Tribunal de Contas de que não poderia mais ser possível as transmissões, a operacionalização da TV Câmara via convênio. Então, tivemos que partir para uma licitação. Esse é um processo que eu acho que é o upgrade, depois da própria instalação, é o upgrade da TV Câmara de Caxias do Sul. Por quê? Nós tivemos um trabalho bastante árduo, porque nós não tínhamos, à época, referências de editais similares, semelhantes, né? E então fizemos praticamente uma licitação do zero. E a que venceu a licitação, ela tinha um equipamento muito precário. Na época, assim, era uma transição praticamente do analógico para o digital e os equipamentos estavam praticamente sucateados. Foi tão sério que a pressão em cima de nós, e especialmente do presidente, era tão forte que a ordem era cancelar a licitação. TV Câmara, Câmara de Vereadores, Caxias do Sul, uma cidade na época com mais de 400 mil habitantes, exigia bastante de uma TV Câmara. Tá? E nós não tínhamos toda essa estrutura. Então, o que aconteceu? Depois do resultado, Telebrasil é a empresa que vai executar o trabalho. Aí tínhamos que
correr atrás do equipamento que nos faltava, né? Que não foi fácil. Vou te dizer assim que a gente trabalhou muito para suprir e se manter como a empresa licitada. E a licitação também, ela nos possibilitou uma grade de programação, porque até então nós tínhamos especificamente as transmissões das sessões ao vivo. A partir dessa licitação, a gente já construiu uma grade mínima, que envolvia também a transmissão das sessões solenes, a transmissão de audiências públicas, a transmissão de reuniões de comissões ou audiências de comissões, enfim. E já projetamos 2 ou 3 programas. Com isso, a gente conseguiu equilibrar 12 horas de TV Assembleia, 12 horas de TV Câmara. Quando nós fizemos a criação, a reforma administrativa, nós criamos um cargo de jornalista, cargo em comissão. Aí surgiram algumas ideias. Por exemplo, Memória Viva. Nós começamos a chamar ex-vereadores para gravar entrevistas, para contarem da experiência deles, de como era. Além disso, nós também começamos com o programa Comissão em Debate. Nós chamávamos os vereadores integrantes das comissões da casa, permanentes ou temporárias, e trazíamos um tema que estava em pauta naquele momento, para sair também do debate do plenário e poder alongar aquilo durante um programa de televisão. E outro programa que nós começamos foi o Cena Aberta. A ideia era abrir espaço para os artistas, principalmente bandas, músicos da cidade, também mostrarem seu trabalho. Temprano já anda lidando o madrugador galponeiro, com um cestro bizarro e antigo e um entono de receiro, bombeia o próprio perfil nas pupilas. Que a TV Câmara estava precisando de mais estrutura. Voltamos àquela ideia inicial de fazer concurso, então. E em 2009, então, recebemos um colega jornalista efetivo. A Eloá tinha um conceito muito firme de que, na ótica dela, o jornalista da casa tinha que apresentar o principal programa de política da TV Câmara, até pelo aspecto de isenção. Entre tantos programas que a gente gravava e fazia os ao vivo, então, nós tínhamos, por exemplo, as 3 sessões semanais ao vivo, sessões ordinárias, né? Sessão solene, que para a época nós tínhamos muita sessão solene, era quase que 3 por semana, sessão solene. E que eram sessões assim que exigia bastante da parte técnica, tá? Porque cada uma era diferente da outra. Também nesse mesmo período, TV Câmara vai aos bairros, ou Câmara de Vereadores vai aos bairros. Então nós tínhamos que, como não era possível fazer ao vivo, nós tínhamos que fazer isso gravado. Chegava de lá, editava para colocar no ar o mais rápido possível. Foi a hora e a vez que o povo dos bairros conseguiu ter voz, vamos dizer assim, porque eles tinham mais contato com os vereadores, bem próximo, não tinha como. Então, acho que esse foi um grande passo que a Câmara de Vereadores deu na época, ou a TV Câmara, vamos dizer assim, conjuntamente com os vereadores, foi um grande passo. Quando chovia ou ventava, as árvores se movimentavam e cortavam o sinal da fibra, da antena de parabólica, e aí o que acontecia? A Câmara de Vereadores ficava sem sinal. E o grande lance, a grande jogada, foi quando resolvemos, nós e a TV Câmara, passar para fibra ótica. Que daí sim, o sinal melhorou, o sinal de áudio, o sinal de vídeo, e não tinha mais como perder o sinal, né? Porque era fibra e podia se transmitir 3, 4, 5, 8, 10 canais, tanto de áudio como de vídeo. Esse foi o grande lance e o salto de qualidade da TV Câmara. A fibra ótica foi um outro processo licitatório, e que dava uma garantia para nós de não precisar, porque semanalmente nós tínhamos que fazer manutenção nas antenas parabólicas. Porque nós estamos numa região de muito vento. Então, se não semanalmente, mas quinzenalmente, mensalmente, nós tínhamos que estar fazendo manutenção. Isso também exigia de nós todo um esforço, né? Um processo que nós tínhamos que manter uma pessoa para isso, praticamente. Então, a fibra ótica ela veio resolver
a questão de transmissão e de qualidade. Não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Twitter. Era a TV ou a TV, ou os veículos da mídia tradicional, né? Os veículos de comunicação. Para os vereadores foi ótimo. O homenageado vinha aqui, né? Vinha ele, a mulher vinha aí, e não olhava os degraus. E quem vinha junto não olhava. Então, aqui era uma trupicada e era segurar os caras, porque ele queria olhar como é que ia aparecer na TV. Ele vinha aqui, olhava o que ia aparecer na TVzinha essa. Muito boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária do dia de hoje, 3 de novembro de 2010, dia que marca também a nossa estreia na transmissão das nossas sessões ordinárias com a tradução para o sinal de Libras. A comunidade surda pode acompanhar tudo que acontece, até num nome que muita gente acha simples, o nome de rua, e a gente sabe que não é simples, tem uma história por trás, né? E isso os surdos ficaram sabendo através das traduções em Libras. E eu fiquei nesses 7 anos muito feliz de ter conseguido passar isso para os surdos, né? É uma acessibilidade que é o acesso linguístico deles, que eles têm o direito, não é um favor que a gente está fazendo para a comunidade surda. E a TV Câmara deu um passo muito importante que, quanto a isso, eu acredito que outras TVs começaram a copiar, que antes não tinha. Porque o surdo é um cidadão, ele vota e ele tem direito a tudo, toda a informação como qualquer pessoa, né? A gente precisa de uma nova televisão, a gente tem que fazer algo diferente aqui. E aí começou o processo, uma fase de implantação de uma nova TV Câmara. Aliás, o estatuto, né, da TV pública, tu tem que ter um espaço de horas para apresentar programas voltados à comunidade. E aí começamos uma estruturação nova, pensei numa TV em que pudesse atender principalmente a comunidade. Porque uma TV pública atende a comunidade no seu sentido político, mas também precisa atender nas suas diversas outras formas, cultural, esporte, lazer, enfim. E era essa a ideia. E o desafio era botar 12 horas. O grande desafio naquela época era colocar 12 horas por dia de programação. Aí surgiu o Câmara Vidiação, Café com Letras, Câmara em Pauta, enfim, uma série de programas que a gente criou naquela época para tentar preencher a grade. Está começando aqui pela TV Câmara, canal 16, mais um Cena Aberta. Não dê sorte pro azar, malandro que é malandro, sabe a hora de chegar. Olá, está começando mais um Notícias. Estar na TV Câmara é estar também representando os vereadores, os trabalhos que eles desenvolvem. Tinha que levar para o conhecimento das pessoas, né, o que estava acontecendo aqui dentro, que seria importante para elas lá fora. Então, aí nesse todo, a TV Câmara, no meu trabalho e para a comunidade, foi fundamental. A coleção de documentos audiovisuais da TV conta não só a história política da cidade, não só a história legislativa da cidade, que é a atividade fim, né, da instituição e, portanto, da TV, mas também a história social, né? Quem percorre esses mais de 20 anos de coleção audiovisual descobre um pouquinho sobre a história social de Caxias do Sul. Olá, muito bom dia a todos. Nós estamos ao vivo aqui em frente ao prédio do Legislativo. Uma coisa que me marcou muito foi no ano de 2016, que a gente teve uma transmissão um evento todo especial sobre os 20 anos do prédio. E a gente teve uma semana inteira de preparação, preparando VTs e sonoras e vivos sobre personagens que fizeram parte desse prédio. Por exemplo, o deputado Nadir Rossetti, que é o que dá nome ao plenário. A gente entrevistou um familiar dele, pessoas que conviveram com ele aqui na casa, coisas assim. E preparando um material, dando toda uma explicação de quem é aquela pessoa que dá o nome para cada parte do prédio, por que o prédio tem aquelas videiras para fora, qual que foi a ideia do próprio arquiteto. A gente entrevistou o arquiteto, o Marchioro. Então foi um evento assim que foram quase 7 horas de gravação embaixo do sol
e com ao vivo, algo que a gente até então não estava tão acostumado a fazer. E aconteceu exatamente por causa da TV Câmara, esse evento. O aniversário do prédio, a gente teve uma sessão solene no fundo, mas o que deu o diferencial daquele ano e desse evento foi toda a transmissão. Outro evento marcante, singular, né, na história de Caxias do Sul, é o processo de impeachment, que foi registrado, digamos assim, com exclusividade, na íntegra, pela TV Câmara. Provavelmente, certamente a maior transmissão da história da TV Câmara, dos 20 anos, e eu ousaria dizer que uma das maiores transmissões ininterruptas. Nós criamos ali um jornal diário que era Notícia do Dia, um microjornal, 5 minutos, onde nós fazíamos um rescaldo do que acontecia naquele dia, né, de importante na casa. E é importante frisar também que não são só as sessões, né? Às vezes uma reunião de comissão se discute uma coisa muito importante para a comunidade. Mas o destaque mesmo é o jornal, o telejornal, né, semanal, que ia para o ar na sexta-feira, chamado de Destaques da Semana, né, onde nós, como o próprio nome diz, né, destacávamos aquilo que de importante acontecia aqui na casa sobre a ótica do interesse público e envolvíamos aí, também é importante salientar, os nossos estagiários, né, que durante a semana também ajudavam nas pautas, nas entrevistas. A gente já ia pré-editando durante a semana, né, durante as sessões, aquilo que seria, digamos, a pauta do Jornal Destaque da Semana. Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. A Câmara, um pouco antes do meu ingresso, em 2009, criou o De Frente com a Lei, que é um programa focado em detalhar pautas, assuntos, projetos que têm permeado o mandato de cada vereador naquele momento. Então, o De Frente com a Lei é um recorte para o cidadão que, por um motivo ou outro, não consegue acompanhar tão a fundo a rotina da Câmara, as sessões ordinárias, audiências públicas, vir para cá, enfim. Então, ali o De Frente com a Lei é um recorte daquilo que está acontecendo no mandato do vereador. Eu tive também o convite para passar a apresentar o Café com Letras, que é um programa tradicional de literatura da TV Câmara. Geralmente, os profissionais da área da literatura acabam tendo pouca possibilidade de divulgarem o seu trabalho e a TV Câmara, como um canal público, se prestou a isso. Num casarão no bairro Floresta, em Porto Alegre, moravam meus avós. Temia eu ficar para sempre esquecida aqui onde não posso voar. Mais uma vez, convido a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro. Bem-vindos e bem-vindas ao programa Entre Elas. Então, Entre Elas, nós trazemos professoras, jornalistas, advogadas, mulheres que são formadoras de opinião aqui da nossa cidade, que elas trazem os diversos temas da atualidade e elas também, além de serem formadoras de opinião, elas também são envolvidas e engajadas nas causas sociais contemporâneas. Então, elas participam trazendo o seu trabalho, os seus conhecimentos, elas trazem isso no programa e a gente consegue enaltecer o trabalho das mulheres que nós temos aqui. E as vereadoras, que agora a gente tem a maior bancada feminina da casa, e isso faz abrir um espaço maior para o programa, né? A gente pode trazer elas junto, participando com os projetos de leis, com as políticas públicas, que elas também são bem atuantes. A Escola do Legislativo nos provocou, a Escola do Legislativo, que é um órgão aqui, né, da casa, a ter um programa que contribuísse na formação da comunidade. E o Roda de Saberes nasceu para isso. Nasceu inicialmente para dar ênfase a temáticas ligadas à educação, né, educação em geral, mas depois foi se abrindo, até porque Roda de Saberes, nela cabem muitos saberes. E realmente a comunidade, ela precisa dessas discussões, dessas conversas sobre temas que dialogam com ela. Então, a Roda de Saberes é um espaço de diálogo, de assuntos que fazem a diferença, que contribuem e que convergem com aquilo que a sociedade deseja.
implantamos as câmeras robóticas no plenário. O nosso contrato exigia 3 câmeras, no mínimo, né, se eu não me engano, no plenário. A gente adicionou 4 câmeras robóticas, né, até porque não tinha a questão da mobilidade, então eu optei por adicionar uma câmera a mais para ter um jogo de imagem melhor, mais amplo. Nas salas de comissões também a gente acabou adicionando essas câmeras robóticas, né, o que deixou o ambiente mais limpo, né, sem tripés e tudo mais, para os vereadores conversarem e fazer os debates. Mas eu lembro que era muito engraçado porque, como era uma novidade, os vereadores não sabiam nem para onde olhar, porque fazia falta para eles o cinegrafista lá no plenário. A gente ainda mantinha que era a câmera móvel, mostrava para eles onde é que eles tinham que para falar com a comunidade, onde é que eles tinham que olhar, mas era uma novidade para eles e para nós, enquanto equipe técnica, também era. E isso foi muito legal de ver essa evolução. Hoje em dia a gente já não pensa mais em voltar aos cinegrafistas, mas isso aconteceu em algumas épocas. Os vereadores também estranhavam um pouco e chegou a ter a discussão de, essas câmeras assim, a gente não vê o cara aqui, a gente não sabe para onde a gente está olhando, não tem retorno, uma coisa assim. Rolou uma estranheza também dos vereadores nessa função. Boa noite a todos, estamos ao vivo pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET e pelas redes sociais do Parlamento. Em 2020 eu tive a oportunidade de participar do primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Caxias do Sul, o primeiro debate produzido e realizado pela TV Câmara de Caxias do Sul. E é bem interessante como surgiu a ideia para fazer esse debate. A gente estava apresentando um programa anterior que era para esclarecer dúvidas dos eleitores, já que as regras da eleição naquele ano tinham muita novidade. No final deu tudo certo, foi muito bom e nós ficamos meio empolgados. E aí nessa empolgação de fazer um programa com participação do público, ao vivo, esclarecendo dúvidas sobre as eleições, eu pensei, nossa, já pensou essa mesma equipe aqui fazendo um debate com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul? Eu disse, poxa, a ideia é bacana, a ideia é boa, a ideia é inovadora, né? Por estarmos dentro de uma casa legislativa. Então a gente acabou levando essa ideia ao presidente da época, que de prontamente achou a ideia magnífica, disse, vamos tocar o projeto. Não podíamos trazer pessoas, não podíamos aglomerar, a casa ainda vinha se adaptando num contexto de lives, de uma transmissão sem muito apelo. Nós conseguimos promover então o primeiro debate eleitoral, aí pegando todos os candidatos a vice-prefeito, depois um debate com todos os candidatos a prefeito, e aí no segundo turno com os 2 candidatos que passaram para a fase decisiva das eleições, promover um debate eleitoral coordenado pelo Poder Legislativo e com a perspectiva de uma TV Câmara Legislativa conduzindo isso foi, digamos assim, o ápice de abertura e de protagonismo que se pode esperar de um canal legislativo e que eu lembro que à época foi muito questionado. Nós tivemos uma peculiaridade na eleição passada de 2020 que muitos vereadores concorreram a prefeito e a vice. Então, no contato diário, eu ouvia de alguns vereadores, mas o que vocês estão pensando com a ideia de um debate? Aquilo causou um estranhamento. Mas não era uma pressão no sentido assim, eu vou comentar com o Fábio para que não saia o debate. Mas eles comentavam no sentido de um estranhamento. Os vereadores ficavam, mas por que a TV Câmara tem que fazer o debate? Alguns questionavam isso. No fim das contas, todos reconheceram que a TV Câmara fez o seu papel de dar espaço para a democracia, para o debate democrático. Depois, no novo contrato que a gente acabou vencendo de novo a licitação, 2018 para 2019, exigiu um pouquinho mais, que foi o Facebook, e todas as transmissões ao mesmo tempo. Canal 16, YouTube, Facebook e o próprio site. E o que ocasionou agora, principalmente na pandemia, entrar as videoconferências. Em 2018 e de lá para cá, intensificamos um trabalho que já vinha sendo realizado pela TV Câmara enquanto transmissão de redes sociais no YouTube. 2018 foi a vez do Facebook se aprimorar de situações e de tecnologias que fizeram com que a TV Câmara ganhasse ainda mais território. Então, a partir de agora, você acompanha as discussões dessa primeira sessão ordinária aqui na Câmara de Caxias. Nesse ano em que a TV Câmara Caxias completa os seus 20 anos, o nosso desafio foi qualificar ainda mais esse trabalho que vinha sendo feito, né? Então, para isso, a gente reformulou a grade de programação,
inserimos alguns novos programas, alguns novos quadros e modernizamos o nosso telejornal, que traz as principais notícias das atividades aqui do Legislativo. E, claro, também usamos as redes sociais para chamar esses nossos programas, né? A rede social, ela é uma ferramenta para que a gente consiga divulgar os nossos conteúdos para que as pessoas possam assistir. E uma das nossas grandes apostas é o nosso canal no YouTube, onde a gente disponibiliza todos os nossos conteúdos na íntegra, as audiências, as sessões ordinárias, sessões solenes, as homenagens, fica tudo ali à disposição do cidadão para que ele possa ali se informar do que está acontecendo aqui no Legislativo. Por isso que é fundamental a gente disponibilizar plataformas como, por exemplo, o Facebook, o YouTube, para que a população consiga chegar e ter acesso a essa informação. E aí eu faço um destaque do YouTube, porque a gente fez uma pesquisa, olhou muitas televisões legislativas e muitas elas não se dedicam a atualizar, deixar o conteúdo claro e com descrição atualizada, postagem contínua, assim. A gente percebeu que outras televisões não fazem isso. E pelo menos a gente tem feito isso, né? A gente tem priorizado porque a gente entende que isso a gente tem um público e isso é respeitar o público. Mas o nosso pensamento, e talvez o grande desafio da TV pelos próximos anos, é a abertura em sinal digital de TV aberta. A TV Câmara, a TV Assembleia e as outras TVs, elas têm que serem abertas, porque elas efetivamente mostram aquilo que é a realidade e o debate que se faz. Não há nenhum outro interesse. Cada um aqui diz realmente aquilo que pretende e tem que se comprometer, porque, veja bem, tem que haver o compromisso cada vez maior do vereador, do deputado. Aquilo que ele diz, aquilo que ele prega, tem que ser aberto para ver a votação dele. Que muitas vezes ele faz aqui um discurso, uma pregação e vota de outra forma. Que eu creio que tem que manter a atitude, tem que manter a coerência e tem que defender os pontos de vista. E isso tem que ser claro. A sociedade cada vez mais está exigindo que exija transparência. E a transparência se dá através dessa demonstração, de ter a TV aberta. Esse gesto cabe aos parlamentares que aqui estão, sejam dessa legislatura ou das próximas. Que o seu maior canal de democracia e de debate político, diante das manifestações de que o povo quer, a população cobra e se manifesta, de ouvir o que os legisladores pensam a respeito dos assuntos, sejam cada vez mais abertos. Hoje, a TV Câmara, em canal aberto e digital, já tem seu pedido no Ministério das Comunicações. E lá ele está tramitando por vários anos e que aguarda no Ministério das Comunicações a sua liberação de outorga. Qualificar, melhorar, enfim, a TV Câmara para que ela cada vez mais qualifique e mostre diante da comunidade caxiense o trabalho que precisa ser feito de transparência para que a comunidade cada vez mais veja o trabalho que é muito levado a sério aqui dentro. Não estamos aqui de brincadeira, estamos aqui para poder dar e fazer o melhor para a nossa comunidade. Fomos eleitos para isso. Viva a TV Câmara, canal 16. Muito obrigado.